Hoje é terça-feira, dia 21 de abril. Começa agora o RP Notícia e nesta edição você vai ver. Feriado de Tiradentes. Será que a população sabe bem o significado desta data? Special Olympics. 40 atletas brasileiros se preparam para um dos mais importantes eventos esportivos do mundo. E Jundiaí terá seus representantes. E ainda, mania entre os brasileiros, os sucos detox ganham cada vez mais adeptos. Mas será que ele realmente limpa o organismo conforme o prometido? Esse e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia, segunda edição. Olá, boa noite. Hoje é feriado de 21 de abril. Dia sabe do quê? Nós somos às ruas para saber se os brasileiros conhecem bem o significado desta data. Dia ensolarado, pleno feriado prolongado e as principais ruas e avenidas de Jundiaí estão assim, por enquanto tranquilas. E neste clima muitos aproveitam para viajar, descansar, mas será que de fato as pessoas sabem o que é comemorado neste feriado? Eu sei não, moça. Esqueceu? Esqueci agora. Não. Não sabe quem foi Tiradentes? Eu sei mais ou menos, não sei explicar. Quem foi Tiradentes? Foi nem sei te explicar. É o dia de Tiradentes, né? Quem foi Tiradentes? Agora não sei. Tiradentes foi um mártir brasileiro, né? Da nossa nação, por isso que veio a independência, né? O motivo foi esse, a morte de Tiradentes. Se não fosse, ele abraçou toda a causa para ele e morreu, e os outros foram condenados à prisão perpétua, né? A grande maioria das pessoas ficou na dúvida. E para esclarecer melhor, conversamos com o historiador Roberto Bueno. Tiradentes foi um brasileiro nascido em Minas Gerais, em Pombal, que era um distrito de São João del Rei, em 1746. Ele se revoltava muito com a forma com que Portugal tratava o Brasil. Ele se revoltou e no fazer esse caminho entre Minas e Rio de Janeiro, ele foi coletando amigos e convencendo-os de que a gente devia libertar o Brasil, né, do jugo português, porque o Brasil não estava tendo vantagem nenhuma de ser colonizado por Portugal, porque Portugal aqui só vinha para tirar o dinheiro e não retribuía com nada. Esse homem foi sacrificado na forca, ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, e o corpo dele foi esquartejado, foi cortado em pedaços e exposto na estrada onde ele trabalhava, onde ele vigiava a mineração, desde Minas até o Rio de Janeiro. Segundo Roberto Bueno, quem não sabe a história do país ou se esquece dela, comete um grande erro. Pesquisar e saber das importantes datas históricas da nação, ainda mais quando se trata da morte de alguém, pelo bem e benefício do país, chega a emocioná-lo. Inclusive, ele diz o seguinte, quando ele estava na forca, com a corda no pescoço, ele disse que 10 vidas ele daria se as tivesse. Quer dizer, ele deu a vida dele e ainda disse que daria 10 vidas se Deus desse a ele as 10 vidas. E lembrando que amanhã, dia 22, é dia do descobrimento do Brasil pelo português Pedro Álvares Cabral. 40 atletas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia participam no mês de julho de mais uma edição do Special Olympics. Os treinos são realizados em Jundiaí e desta vez a viagem é internacional. E a promessa dos brasileiros é trazer na bagagem muitas medalhas e histórias para contar. O ritmo é intenso. Enquanto muitos aproveitam um feriado prolongado, por aqui, seja na quadra ou na pista de atletismo, a ordem é treinar. E assim, vai correr o tanto que puder e depois vai descansar. A partir de agora é treino, treino, treino e competição.
Só isso. Em pleno outono brasileiro, as atenções estão voltadas para o verão americano. Isso porque em julho, cerca de 40 atletas de todo o Brasil irão participar do segundo maior evento esportivo do mundo. Special Olympics é um programa de treinamento e competição esportiva que atende exclusivamente a pessoa com a deficiência intelectual. Nós aqui no Brasil, a gente envolveu 3 estados nessa participação, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. E o envolvimento desses atletas vai não apenas na parte esportiva. A gente dá uma condição de alterar a vida deles por inteiro, em relação à parte social, em relação à sua autoestima, valorização, em relação à sua independência. Entre os seletos esportistas escolhidos pela comissão, lá está o Rui aos 34 anos. Considerado o maior atleta intelectual da categoria, o tenista de Jundiaí, que já tem mais de 20 medalhas, quer ir além. Eu pretendo trazer medalha de ouro nas duplas. Só que eu não vou jogar simples porque eu não fui sorteado. Daqui os 4 meninos foram sorteados. Que medalha que você quer trazer aqui de novo? Eu prefiro trazer medalha de ouro. E Rui não está sozinho. Dalva, que também mora em Jundiaí, treina pesado para dividir a quadra com o atleta. E a aposentada garante o aprendizado ultrapassa as 4 linhas. O universo da gente cresce. Eu aprendi novas diferenças. Nos últimos anos eu participei dos jogos regionais do idoso e jogos estaduais do idoso. Então eu aprendi um outro universo também. E agora eu fui convidada para dividir a quadra com o Rui no unificado, né? E está sendo muito gratificante. É uma experiência muito rica. Se por um lado tem gente com muita experiência, por outro tem atleta participando pela primeira vez. Marinheira de primeira viagem, Ana Paula, que participa do PEAMA de Jundiaí, quer garantir sua medalha na categoria bote. É um desafio grande para mim e também estou treinando muito com o meu técnico. Vai trazer ouro pra gente. Vou trazer ouro e troféu para o PEAMA. O Special Olympics 2015 será realizado em Los Angeles entre os dias 25 de julho e 2 de agosto. O Brasil participa de 9 modalidades. No próximo bloco da RP Notícia, você confere os comentários de Reinaldo Basile no quadro Versão dos Fatos. E você vê também que Ciesp de Jundiaí está com inscrições abertas para a rodada de negócios. Continue com a gente que voltamos em instantes. Já voltamos e agora a gente fala da previsão do tempo para esta quarta-feira. Há previsão de chuva na maior parte das cidades da região. Confira os detalhes. A quarta-feira amanhece com sol entre muitas nuvens na cidade de Jundiaí. E segundo a meteorologia, há previsão de chuva a qualquer hora. As temperaturas caem um pouco. A máxima não passa dos 26 graus e a mínima fica nos 20. Em Itatiba, a situação é semelhante. Também há previsão de pancadas de chuva no decorrer do dia. As temperaturas oscilam entre 20 e 26 graus. E em Vinhedo, o sol no período da manhã. Porém, à tarde e à noite, nuvens carregadas devem ocasionar pancadas de chuva. A mínima é de 21 graus e a máxima à tarde não passa dos 27. Na capital paulista, o sol também aparece entre nuvens e há possibilidade de chuva a qualquer hora. A mínima é de 19 graus e a máxima fica nos 25. E hoje, terça-feira, é dia do quadro Versão dos Fatos, com o Reinaldo Basile, aqui no RP Notícias, segunda edição. A nossa Câmara Federal é considerada de perfil conservador e formada por representantes dos mais diferentes tipos de atividades na comunidade. Tem a bancada sindical, tem a bancada empresarial, tem a bancada ruralista, tem a bancada das mulheres,
tem a dos religiosos, evangélicos e tem até uma tal de bancada da bala, que é representada por policiais e ex-policiais sempre preocupados em aumentar as penas do nosso Código Penal. E foi o que aconteceu desta vez, nessa colcha de retalhos formada por representantes praticamente de todas as atividades. Os nossos legisladores da Câmara Federal resolveram semana passada mexer com o Código Penal e apenar mais duramente o crime de receptação, sob a alegação de que os receptadores, com uma pena insignificante, acabam incentivando o furto e o roubo. Eles acabaram fazendo um dos absurdos que nós constatamos nesta sessão da Câmara. A pena do receptador acabou maior, muito maior do que a pena para o próprio gatuno, para o autor do crime principal, que é o crime de furto. Eles argumentam, e de certa forma podem ter razão, que a receptação punida de forma insignificante acaba incentivando a prática do furto. Mas cá para nós, não é racional que o ladrão, aquele responsável pela subtração do bem, com violência ou sem violência, acabe sendo punido de maneira mais leve do que o receptador. Outra coisa, cada vez que eles mexem no Código Penal, saem absurdos. O nosso Código Penal é de 1940, antiquíssimo, tem 75 anos de idade. Muita coisa se mudou desde aquele ano de 1940, mas há necessidade de se manter uma estrutura do Código, uma estrutura desse diploma, e as seguidas modificações pontuais que têm sido propostas desfiguraram completamente a nossa lei penal. Agora mesmo, além de mexerem com o crime de receptação, o que provocou a revolta de alguns deputados de algumas bancadas específicas, mexeram também em outros artigos do Código Penal, que já está mexido demais. Por exemplo, para que o nosso telespectador saiba como está sendo feita essa mexida no Código, ao contrário do que seria justo e correto, eu quero dizer que a pena para o homicídio simples acabou menor do que a pena para falsificação de cosméticos. Querem saber? Um homicídio simples tem a pena de 6 anos, a pena mínima de reclusão. Já para falsificação de um cosmético, a pena mínima é de 9 anos. Ou seja, a vida humana para os nossos legisladores vale menos do que um pote de creme. E até a semana que vem. O CIESP de Jundiaí, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, promove na próxima semana uma rodada de negócios com as empresas da região. Os interessados devem se inscrever até esta quarta-feira, dia 22. E para fazer a inscrição, basta acessar o site, que é o www.ciesp.com.br/rodadas. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você acompanha uma reportagem sobre os sucos detox. Será que eles realmente funcionam? Continue com a gente que nós voltamos em instantes. Daqui a pouco, logo após o RP Notícia, tem Tassiane Fagian com o programa Opção Saúde. Boa noite, Tassiane. E quais são os destaques de hoje? Olá, nosso assunto de hoje é aleitamento materno. E olha só que bacana, um estudo recente mostrou que a criança que mama exclusivamente no peito até os 6 meses é mais inteligente e tem um rendimento maior na fase adulta. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, logo depois do RP Notícia, a segunda edição.
Sucos verdes, conhecidos como detox. Você com certeza já ouviu falar deles. Prometem uma melhor qualidade de vida, potencializados se consumido em jejum. Mas será que eles realmente fazem efeitos? Francine fez a experiência e aprovou o resultado. Mais disposição, né? Até a troca dos alimentos que eu comia antes, né? Que eu comia muita besteira, então às vezes acaba até um simples suco acaba até trocando a nossa alimentação toda, né? Na mistura da publicitária, hortaliças, frutas e tudo na hora programada. Eu tomava ele de manhã, né? Antes do café da manhã eu tomava ele. É basicamente rúcula, gengibre, maçã, às vezes cenoura, para ficar bem verde mesmo. E misturando tudo isso. E o gosto? O gosto sem açúcar, mas é gostoso, assim. Vai de uma vez e faz uma grande diferença. A nutricionista Val Martins garante sim o funcionamento dos conhecidos sucos detox. A Francine está de parabéns. A receita, feita de maneira certa, só traz benefícios à saúde. Eles promovem o quê? Uma limpeza do nosso organismo, uma melhor absorção dos nutrientes, pela quantidade de fibras também que eles têm, eles melhoram o papel do nosso intestino, funcionamento. O sistema imunológico fica realmente mais ativo, evitando aí a gente pegar os resfriados, que agora está se aproximando do inverno. Enfim, a gente tem toda uma melhora de saúde, de disposição para as nossas atividades do dia a dia, tomando um suco detox em jejum, por exemplo. A nosso pedido, a nutricionista separou alguns exemplos, misturas saborosas e eficazes. Esse aqui é um suco detox propriamente dito, porque a gente leva nele a clorofila, tá? Então a clorofila é importante a gente ressaltar que ela vem de onde? Ela vem da couve, que é a mais comum, que todos conhecem, mas ela pode vir de todas as outras folhas verdes, tá? Então tem um poder muito grande. E é importante a gente dizer que a couve, por exemplo, seria interessantíssimo se consumisse ela um produto orgânico. Tá? Então, por exemplo, uma folha de couve orgânica, a maçã, o gengibre, que acelera um pouquinho esse metabolismo e é um anti-inflamatório potente. E com essa mistura, a gente tem um boom de ingredientes hiper saudáveis. E é legal a gente tomar de manhã, em jejum, para que você já comece o dia estimulando essa limpeza e absorção de nutrientes. E como saber quantos litros de água devemos beber por dia? A conta é simples. Segundo os especialistas, um adulto saudável pode tomar cerca de 35 ml de água por quilo de peso. Por exemplo, um indivíduo de 70 quilos deveria ingerir 2.450 ml por dia. Termina aqui o RP Notícia, a segunda edição. Mais informações você acompanha durante a nossa programação e também amanhã, 15 para o meio-dia no RP Notícia, a primeira edição. Uma boa noite para você, ótimo fim de feriado e até amanhã.